Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema de grande valia para a informação de todos, que é a depressão. Depressão é um termo que vem do latim, que significa depressio ou deprimere. Para o português é como apertar firmemente para baixo. A pessoa sente que está sendo esmagada ou apertada para baixo, como quem afunda uma bola em um balde com água. A bola quer voltar à superfície, mas quem a afunda não deixa. É mais ou menos assim que o depressivo sente. Uma enorme angústia, uma sensação de sufocamento. Todo o seu corpo e suas emoções ficam destroçadas. Um desânimo só, o choro é comum, do nada começa a chorar, às vezes copiosamente. A depressão é considerada um câncer na alma. O Brasil é o segundo país com maior número de depressivos nas Américas, com 5,8% da população, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% de depressivos. A doença afeta 4,4% da população mundial. 9,3% da população brasileira também sofre de ansiedade, que é outra praga para o mundo, que pode às vezes se manifestar junto com a depressão na mesma pessoa, aumentando ainda mais o desastre. É muito comum nas nossas casas ter medicamentos para depressão, medicamentos para dormir, e esta situação infelizmente cresce cada dia mais. Depressão é uma doença grave, pode ser genética inclusive. É confundida com tristeza, quando na realidade ela está para a falta de energia. A tristeza está para o deprimido, a falta de energia está para o depressivo. A depressão é a única doença do ser humano que ele perde completamente a vontade de viver. E por falta de cor na vida, ele quer morrer e tem o sentimento de uma total falta de esperança. As estatísticas de suicídio por depressão de quem não se cuida, é gigantesca. É fato que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídios causados por depressão todos os anos. Para cada suicídio que já aconteceu, há um número enorme de tentativas feitas antes. Uma verdadeira tragédia que afeta as famílias. Os suicídios ocorrem de forma impulsiva em momentos de crise, por falta de saber lidar com o estresse da vida, como, por exemplo, os fracassos financeiros, o endividamento, término de relacionamentos, perdas de amor de alguém, a solidão, o alcoolismo. Aumentou muito o número de alcoólatras, de pessoas usando álcool, as dores crônicas, as doenças terminais, principalmente ao saber da doença terminal, que a pessoa entra em desespero. As taxas de suicídios também são elevadas em grupos que sofrem discriminações, como, por exemplo, os refugiados e imigrantes, os indígenas. Vê se pode um aumento de suicídio entre indígenas, homossexuais de ambos os sexos, bissexuais, transgêneros e intersexuais, que é a comunidade LGBTQI+. Depois vocês pesquisam sobre isso. Vítimas de bullying, etc. Uma grande estatística também está entre universitários, pastores e outros líderes religiosos, médicos, policiais, jovens na faixa etária entre 17 a 29 anos, por causa do ambiente estressor, por causa de toda a pressão que sofrem no dia a dia. Os homens normalmente, eles suicidam por enforcamento, arma de fogo, afogamento, pulam na frente de carros em velocidade, saltam de pontes ou lugares altos. E com isso os resultados são mais letais que nas mulheres. As mulheres suicidam por envenenamento, corte de pulso, overdose de medicamentos, inalação de gás de cozinha e outros. Mas nas tentativas, uma boa maioria se salva, entrando para as estatísticas das pessoas que tentaram suicídio. E se não cuidarem, imediatamente vão tentar de novo até conseguir atingir o objetivo.
Nas mulheres, a intenção é 3 vezes mais do que nos homens, pelas variações hormonais, como gravidez, menopausa, ciclo menstrual e outros tipos. Outro fato curioso, muitos casos de suicídios ou tentativas acontecem aos domingos, principalmente na parte da tarde. Talvez pelo tédio, melancolia ou expectativa de uma semana entrante não promissora. A grande verdade é que a pessoa não quer morrer, e sim se livrar da dor e do sofrimento. Existem vários tipos de depressão, mas nós vamos aqui citar apenas 10 que são as mais comuns. A primeira, que é a depressão clássica, que chamamos de transtorno depressivo maior, conhecida como depressão unipolar. Esse é o tipo de depressão que a maioria das pessoas conhece por falta de informação das outras. Se manifesta com uma enorme falta de humor, falta de prazer pela vida, baixa energia, melancolia e um sentimento enorme de inutilidade. 2. A depressão bipolar. Transtorno bipolar consta na lista de depressões porque a pessoa experimenta episódios de humor que está na depressão maior. É bom entender que as oscilações de humor estão para todos. Afinal, nós somos seres humanos. Aqui estamos falando de um transtorno. As fases são de mania e hipomania. A palavra mania, ela vem do latim e do grego, que significa loucura, estar em furor, estar com raiva. Como se manifesta nas pessoas? Se manifesta nos controles de suas atitudes, nos gastos desenfreados, descontrolados e desnecessários, que nós chamamos também de oniomania, a impaciência, o pensamento acelerado ou hiperacelerado, a desatenção completa e os problemas dos distúrbios de sono. Também um outro quadro que manifesta a euforia exacerbada. Ninguém entende porque a pessoa está com tamanha euforia, uma loucura, grita, brinca e parece como se fosse uma criança em um estado de êxtase. Envolvimentos em esportes radicais de altíssimo risco também faz parte. Abrindo um parêntese, não quer dizer que quem pratica esporte radical seja bipolar, mas uma boa parte de bipolares gostam de esportes radicais de altíssimo risco. Também tem a questão dos delírios e fantasias, tagarelice, que são as pessoas prolixas. Essas pessoas, você tá doida para livrar dela e ela tá falando e deixa a pessoa louca porque a pessoa não para de falar. E responsabilidade de grande risco também na busca de parceiros sexuais, uma total irresponsabilidade. Depois vem os episódios que nós chamamos de episódio misto do transtorno bipolar, o que faz a bipolaridade entrar na relação dos depressivos. Ficam prostrados, sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, perda da capacidade de sentir prazer e alegria. Também tem a questão da insônia ou sonolência. A sonolência ela predomina pela falta de energia no período. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes. Sentem que são peso para a família e para quem os acolhe. Pensam quase sempre na morte como forma de alívio para si e para os familiares. Perda do apetite ou um apetite voraz, principalmente por massas e doces. A perda da libido também é uma realidade. Algum tipo de dor, como dor no peito, aquela sensação que talvez por ser leigo que vai infartar, o mal-estar, o cansaço e uma enorme sudorese. O mundo fica cinza e sem cores, sem sentido. Os pensamentos suicidas levam o paciente a planejar sua própria morte com detalhes. Olha para vocês verem que dado interessante. Certamente, 50% dos pacientes bipolares não tratados adequadamente, repito, não tratados adequadamente, tentarão suicídio em algum tempo. O transtorno bipolar, ele merece uma atenção muito especial dos médicos.
Eles precisam estar interessados pela pessoa, pela vida da pessoa. Infelizmente, nós não vemos isso acontecendo normalmente. Muita gente está fazendo já há anos tratamento errado para depressão, o que pode piorar muito o quadro de bipolaridade, ao invés do contrário. É um verdadeiro desastre, porque o médico não consegue detectar que ele é bipolar e prescreve medicamento para depressão e, por incrível que pareça, só vai piorar a situação. Número 3, a depressão recorrente. Enquanto normalmente a pessoa passa por um período triste e depois não sente mais nada, o depressivo recorrente, ele sofre com intensa infelicidade várias e várias vezes. Os ciclos podem durar pouco ou muito, mas ela sempre regride. É uma situação meio que uma balança. Ela sempre regride a situação anterior. 4, a distimia. Também no nosso canal nós temos um assunto que trata de distimia. Também é chamada doença do mau humor ou transtorno depressivo persistente. Essa é uma depressão crônica, dura 2 anos ou mais se não procurar o tratamento. O mau humor é constante, as pessoas já acordam mal-humoradas, consideradas como pessoas azedas, pessoas de difícil relacionamento e baixa autoestima, se criticam o tempo todo, são impacientes, reclamam de tudo e só enxergam o lado negativo das coisas da vida. Preferem dizer que tem a personalidade forte ou que não levam desaforo para casa. Essas pessoas normalmente, infelizmente, não são de aceitar a sugestão para tratamento. Número 5, depressão pós-parto. 1 em cada 5 mulheres corre o risco de sofrer deste transtorno. O quadro se inicia logo no primeiro mês de vida da criança ou pode aparecer até 1 ano depois. Também pode aparecer durante a gestação ou nas primeiras semanas depois do parto. Um quadro de extrema tristeza, ansiedade e falta de energia. A mãe tem dificuldade de realizar seus compromissos diários de cuidados dela mesma e do bebê. É normal a mulher sentir ansiedade pós-parto, mas essa ansiedade desaparece dentro de algumas poucas semanas, diferente da depressão pós-parto. Número 6, a depressão disfórica. Disforia é igual indisposição. Euforia é igual excitação, estado de emoção plena, para que entendam. O transtorno disfórico pré-menstrual é um tipo de TPM grave. Conhecida como TDPM, a mulher que sofre de transtorno disfórico experimenta desse transtorno praticamente todos os meses, dias antes da menstruação, e só cessa quando o ciclo se inicia. Na TDPM decorre uma baixa de estrogênio, hormônio feminino, porém os sintomas, no entanto, são muito mais severos do que a tensão menstrual, a ponto de deixar o paciente incapaz de exercer atividades pelas dores terríveis que ela sente, acompanhado de tristeza, irritabilidade, vontade de isolamento e muita indisposição. Número 7, o transtorno afetivo sazonal. O exemplo desse transtorno vem da própria natureza. A falta de luz solar, os dias cinzas, junto com as baixas de temperaturas, aumentam a melatonina, hormônio produzido pelo organismo que regula o sono. Também ocorre a diminuição da serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar e à felicidade. Depressão sazonal é a depressão de inverno, que costuma se repetir todos os anos. É acompanhada de retraimento social, aumento do sono, ganho do peso, pelo aumento do apetite, principalmente por doces e carboidratos. Outro fator importante é a genética. O histórico familiar pode ser herdável, principalmente para o sexo feminino. Afeta mais as mulheres do que os homens, 4 mulheres para cada homem. As faixas etárias estão entre 20 a 40 anos. Tem tratamento? Sim, tem tratamento. A fototerapia ou exposição à luz. É comum nos dias frios a gente acordar e não querer saber de nada, uma preguiça só. Já pensamos em uma comida quente, uma bebida, uma lareira e nada mais. Essa situação é normal, diferente da depressão, que é uma doença.
a pessoa se isola e sofre aquelas reações que nós já conhecemos. Também é considerada depressão sazonal algumas datas como o Natal, a passagem de ano, o dia do aniversário pela sensação que está envelhecendo, ou outras lembranças ou experiências do passado nada agradáveis ou até traumáticas. Há pessoas que até somem literalmente nessas datas, ou que se excluem das redes sociais até que a data passe. Também as datas de morte de pessoas queridas ou eventos que causam angústias. Também faz parte da depressão sazonal. Depois vem a depressão psicótica. Ocorre quando uma pessoa tem depressão grave e sintomas psicóticos, como ter falsas crenças, delírios, ouvir vozes, ver coisas perturbadoras que os outros não conseguem ver nem perceber. Isso aí nós chamamos de alucinações. Mania de perseguição, ou seja, uma desconexão com a realidade. Drogas ou medicamentos fortes podem levar a pessoa a ter psicoses também. Pode ser confundido com a esquizofrenia. O médico psiquiatra deve fazer uma investigação profunda do caso. Um altíssimo índice de suicídio, menos comum, mas é muito grave. 9. Transtorno depressivo induzido por substâncias tóxicas ou medicamentos controlados. Está associada à ingestão, inalação de substâncias tóxicas, abuso de drogas ilícitas, exposição a toxina ou overdose de medicamentos, também álcool, sedativos, anfetaminas, cocaína, alucinógenos, inalantes opioides, sedativos hipnóticos, ansiolíticos e outras substâncias. Da mesma forma, uma situação terrível. 10. A depressão genética. Ela tem influência genética pelo parentesco de primeiro grau. Porém, a genética não é o agente causador principal da depressão. Um empurrão para a depressão vem dos quadros de estresse, ansiedade e outros fatores, mas é descartado como agente causador principal da doença. Durante a anamnese na visita de um psiquiatra, ele deverá estar a par do histórico genético do paciente. Estão aí então alguns exemplos dos tipos de depressão, que eu falei de 10, mas tem algumas outras mais. Uma boa maioria dos pacientes que procuram atendimento nos consultórios psiquiátricos, de psicanalista ou psicólogos, são portadores de transtornos depressivos, ansiedade ou bipolaridade, além de outras histórias. É possível sair sozinho da depressão? Isso é uma pergunta que é feita. Sim, apesar da dificuldade, mas a prática de exercícios, danças, yoga, artes marciais, os esportes que te obrigam a olhar para cima, como por exemplo basquete, peteca, vôlei, etc. Vocês podem observar que pessoa sem energia e triste olha para baixo, pessoa com energia alegre olha para cima. Não é o estado de alegria, de felicidade. Então o esporte que olha para cima vai te ajudar nesse sentido. Um alerta que eu faço para familiares de pessoas com alto grau de depressão. Procurem afastar de suas casas coisas que possam facilitar para o depressivo levar a cabo sua vida. Alguns exemplos: venenos, medicamentos controlados, cordas, armas brancas, estiletes, lâminas, arma de fogo, etc. Para que vocês saibam, no mundo uma pessoa suicida a cada 40 segundos. Uma tentativa acontece a cada 3 segundos. Até eu terminar este vídeo, lamentavelmente, várias pessoas já morreram ou atentaram contra sua própria vida pelo mundo afora. A procura pelo médico psiquiatra deve ser imediata, sem protelar. Os medicamentos começam a agir por volta de 15 a 20 dias. É preciso ter paciência e persistência. O psiquiatra certamente também vai encaminhar o paciente a um psicanalista ou psicólogo. Medicação mais atendimento psicológico são importantíssimos e necessários. Estamos na campanha Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Se você está depressivo, triste, precisando conversar com alguém e se sentindo acuado, sem saída, antes de ir ao psiquiatra, procure o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele realiza um apoio emocional e prevenção do suicídio espetacular.
Ligue lá 188, CVV é uma bênção. Destaque também a ajuda espiritual. Ela é muito importante. Converse com um líder religioso, uma pessoa sábia. Mas não deixe de procurar um psiquiatra urgente. Tem muito líder religioso neurótico, infelizmente é verdade. E eles dizem às vezes que você, a partir daquele momento, naquele momento de busca pela fé, você não precisa mais tomar nada. Pode jogar sua medicação, jogar fora, que você não precisa mais de ir ao médico. Não entre nisso. Sem mexer na fé de ninguém, eu penso que você deve sim acreditar no milagre, acreditar na sua fé, mas jamais deixar de procurar o seu médico, para só ele é autoridade para atestar que você está liberado. Me desculpe, mas isso é uma grande verdade. Cuide bem da sua vida. Você só tem uma, nós só temos uma. Seja feliz, muito feliz. Até a próxima.